Oi pessoal, tudo bem? Então nessa aula que a gente começa o módulo de análise da CNB, eu vou mostrar para vocês como analisar os dados da CNB. A gente vai pegar os dados do satélite Planck e eu vou ensinar para vocês o básico de manipulação desses dados, tá? Porque a gente vai precisar isso ao longo desse curso, porque a gente vai tentar extrair informações da CNB e analisar esses dados. A gente em Cosmologia 1 teve essa análise de dados que era para entender a expansão acelerada do universo, né? A gente pegou os dados e conseguiu tratar isso e ajustar curvas, etc., e obter esse resultado importante. Agora, com a CMB, a gente quer também fazer uma coisa parecida. Então, para isso, eu vou ensinar vocês como mexer nos dados do satélite Planck. É muito bacana poder pegar esses dados e mexer neles, né? Então esse slide que eu estou mostrando aqui, ele tem basicamente 4 itens só, que é o que é essa aula. É muito rápida, na verdade, essa aula que eu vou mostrar para vocês. Primeiro ele tem um link para os dados do satélite Planck, esse primeiro link aqui. E eu vou abrir para vocês e me explicar como é que é esse site. É o site do próprio satélite Planck, né? Depois, para mexer nesses dados, não são dados simples de se manipular, a gente precisa usar uma biblioteca, o RealPix, tá? E o RealPix, ele tem um front-end, uma interface para Python. Então é esse site aqui, o RealPy, a gente consegue baixar e analisar. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente pega. Então as duas abas abertas já, esses dois sites aqui, para a gente dar uma olhadinha, tá? Então esse aqui é um arquivo, um archive, com os dados do satélite Planck. Tem muito dado dentro desse archive, muito mais do que a gente vai precisar para analisar, tá? Caso você queira, né, analisar com mais cuidado, etc., aprender, manipular e tal, é aqui que você vai pegar os dados. Então você vai precisar estudar os artigos, aqueles montes de artigos que eu falei para vocês na outra aula, e vir aqui procurar informações, dados, softwares, eles têm tudo, eles disponibilizam tudo aqui, e dados recentes, ó. Então esse dado aqui, ó, ele corresponde a 2020, tá? Um dos últimos releases aqui que o Planck tem. A gente vai precisar vir aqui em Maps, tá? E depois em Maps tem vários mapas. Maps então, dados de todo o céu, né? A gente tem tudo o que for necessário aqui, desde dados de correção, máscaras, simulações, etc. O que a gente quer é pegar o dado já mastigadinho, a gente não vai analisar tudo passo a passo, tá? A gente vai pegar o dado mais mastigadinho, a gente tem vários detectores e várias formas de se analisar esses dados, como eu disse nos artigos, está explicado isso, então... Por exemplo, a gente faz primeiro o ajuste da função, ou a gente corrige isso, depois a gente ajusta, ou a gente não ajusta, a gente faz uma comparação assim e tal. Tem várias formas possíveis de se analisar esses resultados. Dependendo da forma, muda o resultado final. Claro que muda em detalhes, que tecnicamente são importantes, né, para quem está fazendo uma cosmologia de precisão. Para a gente que está aprendendo ainda, né, engatinhando aqui nessa parte, ou seja, no nível de cosmologia para a graduação, não é tão relevante se aprofundar ainda. Se você está fazendo a pós-graduação nessa área, já é relevante pegar o artigo e entender cada um desses processos, tá? Eu vou pegar o primeiro aqui mesmo, tá? E vou pegar os dados de toda a missão. Então, se você vir aqui, ele até abre um mapinha aqui, a hora que você passa o mouse, ele até abre um mapinha aqui para você, carregando o que você está fazendo download, tá? Aí você clica aqui ó, no disquete, né? Muitos de vocês nem sabem, nunca tiveram disquete nas mãos. Eu sou mais velho, já trabalhei bastante com disquete. E ele vai querer baixar esse arquivo aqui, que eu não vou clicar para baixar, porque é um arquivo imenso, eu já fiz o download, você pode fazer o download aí. A extensão dele é .fits, tá? É um arquivo binário. Esse .fits é um formato muito comum para analisar dados em astrofísica. E tem detalhes aqui do detector, etc., resolução, release desses dados, né? Enfim, eu não vou cancelar porque eu já fiz o download. Depois que você fez o download desses dados, né, ou qualquer outro que você queira, você precisa analisar. Então, para analisar, a gente vai olhar essa biblioteca aqui, o RealPy, tá? Então, no RealPy, deixa eu ver se eu dou até um zoom aqui para facilitar para vocês. Aqui. O RealPy, ele é escrito em C++,
mas tem, como eu disse, essa interface, né, o Realpix, né, Realpix, ele tem essa interface em Python, e a gente vai analisar isso, o RealPy. Tá? Então, tem um tutorial, se você quiser aprender, né, como é que usa ele, tá? Importa ele assim, ele faz gráficos, etc. Ele explica a lógica dos dados, ele é feito só para analisar dados de mapas de todo o céu, tá? Então, você pode pegar aqui, né, ele não precisa ser só para radiação cósmica de fundo, tá? Ele é para analisar mapa do céu mesmo. Então, ele vai te ensinando como fazer cada coisinha aqui, tá? É questão de você ir analisando os dados um a um e aprendendo a brincar um pouquinho com ele, tá? Ele tem de tudo, tem vários tutoriais, tem como instalar, tem de tudo, tá? No caso, eu que uso Linux, eu simplesmente fiz o download aqui dele e instalei, tá bom? É muito fácil instalar ele no Linux, tá? Eu instalei assim, ó. Eu uso o Ubuntu, né? Então, usei desse jeito. Se você usa outra distribuição, ele tem todas as instruções aqui de como fazer uma instalação completa onde você queira, tá? Ele tem as funções, várias funções aqui. A gente não vai usar tudo isso, vamos usar apenas algumas. Ele explica as funções, então é muito detalhada essa biblioteca. Ele explica o que recebe, o que devolve, como é que tem que estar os dados, etc. A gente vai simplesmente analisar aqui como pegar esses dados e abrir alguma informaçãozinha deles. Para isso eu escrevi 2 programas que eu vou compartilhar com vocês. Um programa que pega valores a partir daquele fits, né, a partir daquele arquivo fits, e outro programa que faz o gráfico, tá? Então, vou mostrar para vocês como fazer isso aí. Então, eu já fiz o download, como eu disse para vocês, o arquivo já está aqui na minha pasta, né? E o que a gente quer aqui é simplesmente ler esse arquivo que está ali na pasta e pegar alguns dados dele, brincar um pouquinho com ele. Eu vou apresentar um pouquinho as funções que a gente vai acabar usando mais para frente no curso, tá? Então não vai ser uma coisa exaustiva, nem perto de ser exaustivo. Então a primeira coisa, a gente vai precisar ler o mapa e a gente vai usar essa função do RealPy, né? Então eu importo o RealPy aqui, importo NumPy. É isso basicamente que eu vou importar. Eu vou ler o mapa que está aqui. E o mapa ele tem diversas leituras, diversos dados lá dentro. Eu vou querer esse parâmetro aqui, tá? Nem vou entrar em detalhes, eu vou dizer para vocês simplesmente que o que a gente quer de temperatura está nesse parâmetro. Se você quiser detalhamento, precisa imprimir o cabeçalho do arquivo e olhar cada coisa e tal. Aí, com o artigo aberto, é mais complicado. A gente precisa determinar uma resolução, porque o mapa vem numa resolução máxima. Mas às vezes você quer fazer uma conta rápida e você pode agrupar pixels, né? Para ter uma resolução menor e assim fazer uma conta mais rápida, o processo é mais rápido também. No caso eu vou usar aqui a resolução praticamente máxima que o mapa permite. Então eu uso essa variável nside aqui, tá? 2048 é a resolução que já vem inclusive no cabeçalho aqui, dizendo que é 2048, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, fazer a leitura então desses dados. Ela não é muito rápida, tá? Esse arquivo, deixa eu ver o tamanho aqui, ó. é porque é um link, né? 1.9 GB. Então é um arquivo que tem 1.9 GB e dependendo do seu computador aí pode ser demorado para fazer, simplesmente ler 1.9 GB de dados, tá? Então eu vou rodar aqui e a gente vê que ele vai gerar uma saída aqui pra gente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ele tem um warning aqui, meio chato aqui, alguma coisa que não interessa pra gente. Aqui é uma coisa que eu já imprimi, ó. Então eu imprimi aqui o nside 2048 e a resolução. Esse cabeçalho inteiro aqui é um warning que não serve pra gente. nside 2048, nesse caso a resolução vai ser de 0.029 graus, bem pequenininha a resolução, ou seja, a gente está resolvendo bem a imagem, né? Quantos pixels vai ter nesse mapa? Vai ter aqui, ó, 1 milhão, 50 milhões de pixels, tá? Então nós vamos ter 50 milhões de pixels. É isso que eu imprimi aqui, com essa resolução.
Se você quiser uma resolução menor, você diminui o N-side aqui, tá? Ele vai agrupar os dados, vai ser mais rápido. Agora, o que a gente quer é poder pegar aquele arquivo e tirar alguns valores de pixels, né? Então, para isso eu vou dizer, tira valor dessa direção, porque é um mapa de todo o céu. Então eu preciso dizer coordenada, né? Duas coordenadas para dizer, ó, tira valor desse, desse. Então eu escolhi dois valores aqui, de θ e de φ, tá? Completamente aleatórios. Peguei aqui dois valores, tá? π sobre 2 e 3π sobre 4 para φ. Aqui até está comentado outros valores. O que eu vou fazer é o seguinte, eu dei a posição, só que esse mapa ele tem os dados numa matriz gigantesca, né? Então eu preciso, para essa posição, saber aonde que está na matriz. Então eu preciso saber o índice dessa posição. Então o que eu faço é o seguinte, o mapa está guardado aqui, eu vou converter de ângulo para valor de pixel. Então eu vou dizer a resolução com que eu estou trabalhando e a posição angular. E ele retorna o índice dessa matriz aqui. Depois eu vou fazer o seguinte também, eu vou pegar um vetor e vou pegar vários dados aqui nessa posição também dentro de uma certa resolução. São os dados vizinhos, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu sei qual é a posição dele, mas eu também quero pegar todos os vizinhos em volta dessa posição. Que vizinhos? Aí eu vou, é uma coisa que serve para nossa conta, que a gente vai fazer nas próximas aulas, eu vou fazer o seguinte, para esse pixel, eu quero os vizinhos que estão a 1 radiano, que estão a meio radiano, que estão a 10 radianos, eu quero fazer um círculo em volta, é assim que a gente vai fazer uma conta mais para frente. Então eu já vou usar essa função aqui, olha, eu dou a resolução, eu dou a posição aqui, onde eu estou apontando, né, a posição no céu, e eu digo quantos vizinhos eu quero, qual é a abertura, né, um círculo em volta disso. Então ele vai me retornar o índice de todos os vizinhos. Eu tenho o índice do ponto para onde eu quero e eu tenho o índice de todos os vizinhos. E eu posso imprimir isso daqui, olha só. Então eu posso imprimir a temperatura do ponto onde eu quero, 248 microkelvin. Ela não é exatamente a temperatura, ela já é o ΔT, tá? Esse mapa já é o mapa descontada a média, então é o T menos o T médio, está em microkelvin, por isso eu vou multiplicar por 10 a 6, para ter a temperatura em Kelvin. Senão ele me retorna tudo em microkelvin. E aí eu vou imprimir aqui o valor da temperatura naquela posição que eu apontei, mas eu também vou pegar e vou imprimir todos os vizinhos, que foram os dados que eu peguei em torno de 1 radiano. Então eu vou ver primeiro quantos vizinhos eu recolhi lá. Eu recolhi 3.836 vizinhos, né, em torno de 1 radiano. E eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o vetor com os valores de temperatura dos vizinhos vezes 10 na 6. Então você pode ver que eles oscilam de valores negativos até valores positivos, tá bom? São oscilações. Ele ordenou esses vizinhos aqui para mim, tá? A gente pode ainda, isso aqui não é muito visível, visual, né? Tá meio difícil de entender. A gente pode fazer o seguinte, um histograma dos valores de temperatura de todos esses pixels que a gente pegou dos vizinhos aqui, tá? Então tá aqui uma coisa bem mais visual. A gente pegou e agrupou as temperaturas de todos os vizinhos. Elas estão com um valor médio aqui perto de 50 microkelvin de ΔT. Não é temperatura, é ΔT. Eu estou falando toda hora temperatura, mas é ΔT, tá? A variação em relação à média. Média eu estou usando os brackets aqui, tá? Então é uma variação em relação à média. A média está em torno de 50 microkelvin, então é um ponto mais quente do mapa. Lembra que o mapa tem pontos mais frios e pontos mais quentes? Pontinhos azuis e pontos vermelhos? Então aqui esse ponto que a gente pegou aleatório aqui é um pontinho mais quente do mapa, senão ele estaria negativo, tá? Então ele é um ponto mais quente e ele tem em torno dele pixels ainda mais quentes que ele e tem pixels mais frios que ele, né? Então ele está na média aqui, tá? Então isso é o valor, a distribuição, né? O histograma que a gente está vendo. Ele está aqui em média, esses pixels que a gente pegou em volta, eles são pixels quentes. A gente está numa região mais quente. Poderia estar deslocado para cá, tá bom? Então aqui esse programa pega os dados e manipula. Depois tem outro programa que vai fazer o gráfico, tá? Que é o programa 6B. Ele é muito parecido com o outro, no sentido que lê os mesmos dados que a gente tinha, só que agora eu quero fazer um mapa.
Então, o mapa que eu quero fazer, eu vou primeiro fazer o mapa. Esse mapa. Para eu fazer o mapa, eu preciso passar umas informações para o Matplotlib sobre o mapa. Que tipo de mapa que eu quero? Uma informação importante, eu preciso passar um mapa de cores. Para eu dizer, olha, tal cor, tal delta T plota com tal cor, tal delta T com outra cor. Isso aqui eu já peguei pronto na internet um mapa com as cores do Planck, que tipicamente o Planck usa. É um arquivo TXT que você vai encontrar lá também, tá? Então ele vai simplesmente converter para cores, RGB, as oscilações de temperatura desse mapa do Planck para ficar com essa carona aqui, essa cara, né? Que a gente costuma ver nos dados do Planck, tá? Depois aqui ele tem uns pixels que são ruins, ele vai deixar em cinza, vai colocar alguns outros em branco, etc. E vai mandar fazer um mapa. Só que ainda vai ter uma questão da resolução, então quantos dpi, qual o tamanho da figura, etc. Detalhezinhos aqui todos de configuração da figura, não tem nada especial dos dados em si, tá? É só a figura. E aí depois ele faz o gráfico. Então ele pode fazer o gráfico de várias formas, duas formas são interessantes para a gente visualizar. Essa forma, que é essa projeção aqui, né? Onde a gente vê o céu inteiro projetado nessa forma oval aqui, né? A projeção de mol. E tem essa outra projeção, que é a projeção ortogonal. Deixa eu descomentar aqui. É os mesmos dados, as mesmas configurações de cor, só que ele simplesmente vai plotar nessa duas esferas aqui. Então uma esfera é de um lado e outra esfera do outro lado do céu, tá? Então fica circular. A gente pode até dar zoom aqui, no outro também, tá? Então a gente pode pegar uma regiãozinha aqui e dar um zoom, ó. Então eu vejo que há oscilação da temperatura média, como a gente tinha visto, etc. Tá bom? Então, para essa aula era basicamente isso. Eu recomendo que você baixe esses dados, pegue esses programas, tente analisar um pouquinho. Se quiser brincar um pouco mais, vai do seu interesse, habilidade com programação. Eu sei que tem alunos que estão aprendendo a programar praticamente junto com essa disciplina aqui, né? E já outros eu sei que tem gente que é programador, inclusive. Então brinca lá e tenta entender. Se você quiser mais detalhes dos dados, precisa pegar os artigos e também ali na própria página dos dados tem alguns tutoriais, tem várias informações. Mas não é nem um pouco trivial porque tem muitos detalhes técnicos aí, tá? Mas o que a gente vai precisar para esse módulo está basicamente aqui, nesses dois programas, tá bom? Um abraço, pessoal!